A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente! Nós estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação, em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Bom, gente, o nosso Viva Bem é um programa voltado para a saúde e bem-estar, sempre com dicas e informações de um bate-papo muito interessante. E o nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde das crianças, nós vamos falar principalmente sobre as vacinas. Vacinas são substâncias preparadas que são dadas na infância e em outras idades para proteger contra doenças graves e muitas vezes fatais. Ao estimular as defesas naturais do corpo, as vacinas preparam o organismo para combater a doença de maneira mais rápida e eficaz. O Brasil tem o maior programa de vacinação pública do mundo, gente. É o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Mas, lamentavelmente, apesar desse conceito e esse entendimento, ainda existe resistência às vacinas. Viva Bem já falou sobre isso em vários programas, né? Então, por que isso acontece, hein? Apesar de tantas evidências positivas, por que a cobertura vacinal está caindo? Quais as consequências disso para a saúde, principalmente para as crianças? Vamos tentar entender tudo isso com a nossa convidada, a médica pediatra, doutora Ana Jovina Barreto, que é presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria e está comigo para esse bate-papo aqui no Viva Bem. Doutora Ana, obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Eu que agradeço, Magna, a oportunidade de falar sobre a saúde das nossas crianças. Pois é, então como esse assunto é importante, o quanto ele é importante e o quanto a gente precisa conversar. O nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed, cuidar de você. Esse é o Plano Unimed Sergipe, conosco também a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Bom, gente, então nesse bate-papo a gente começa tentando entender, né? Primeiro, a gente começa falando sobre as vacinas, né? O quanto elas são importantes para a gente entender o porquê dessa resistência. Uma conquista da ciência, né, doutora Ana? A gente tinha que comemorar, e o Brasil que tem esse privilégio de vacina ser distribuída através do SUS, né? Exatamente, Magna. As vacinas são gratuitas e universalmente distribuídas. Todo município tem um posto de aplicação de vacina, tem uma UBS, tem um centro de saúde que aplica gratuitamente. Como você bem falou, o PNI, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, é o mais completo, um dos mais completos do mundo e oferta uma gama de vacina. Vacina é um meio de proteger, é a forma mais eficaz de se proteger contra doenças infecciosas. E está aí disponível, então a gente não consegue entender o porquê dessa baixa cobertura vacinal, porque que as famílias não estão levando as crianças para vacinar. Agora, uma coisa que a gente até conversava um pouquinho antes aqui, antes de iniciar a nossa entrevista, sobre as reações, né? Que muitas vezes as vacinas têm, mas essa resistência, isso também não é de agora, né? Já aconteceu antes, até no passado mesmo, de algumas resistências, mas parece que a coisa agravou. Sim, né? Sim. A gente tem a resistência desde sempre. Não foi fácil erradicar a varíola no mundo. Aqui no Brasil a gente teve batalhas da população contra o governo, porque não queriam se vacinar e o governo tornou essa vacina compulsória, de obrigar, de forçar o brasileiro a se vacinar, e com muita luta se conseguiu erradicar a varíola há algumas dezenas de anos atrás, mas não foi fácil. E assim a gente continua durante todo o decorrer da história tentando convencer a população, e chegou um momento que a gente tinha uma cobertura vacinal muito importante. O Brasil, na década de 80, início dos anos 80 e na década de 90, tinha uma cobertura vacinal maravilhosa. Essas famílias dessas décadas conseguiram ver doenças, e quando você conhece, você teme.
não é? Você tem medo daquilo, da polio, a família da década de 80, conheceram polio, conheceram sarampo, conheceram difteria. Então, eles temiam e vacinavam. Então, hoje, as famílias atuais, elas não viam... Você já viu poliomielite alguma vez? Você já viu algum caso de sarampo? Então, você não teme o desconhecido. Então, uma das grandes preocupações nossa e uma das grandes causas de baixa cobertura vacinal é achar que a doença não existe mais. Mas a doença não existe porque tinha uma cobertura vacinal ampla. Certo. A partir do momento que essa cobertura começou a cair, as doenças voltaram a existir. E não se erradica uma doença globalmente. Então, o Brasil é um país livre da polio, mas a África tem poliomielite. Então, a qualquer momento, se a cobertura vacinal estiver baixa, pode voltar a poliomielite no Brasil. O sarampo, a gente ganhou o certificado de erradicação do sarampo no Brasil e perdemos. Porque voltamos a ter surtos de sarampo. É uma doença grave que leva a criança a óbito e que a vacina protege muito bem. Então precisamos, como é uma doença de alta transmissibilidade, a cobertura vacinal tem que ser muito grande para que se erradique a doença, para que diminua o risco do adoecimento. Pois é, e como a doutora Ana citou, infelizmente nós temos ainda países com baixa cobertura e outras vacinas que até infelizmente a população não tem acesso. Isso. E aí por conta disso, nós temos que ter essa proteção, criar essa barreira para que, infelizmente, com essa globalização não chegue até nós, né? Porque eu acho que a gente ter 100% no mundo, infelizmente, não por conta de tantas desigualdades, né? Não teremos, pelas desigualdades mesmo sociais e porque os calendários vacinais, eles são diferentes. O calendário dos Estados Unidos, de outros países da América do Sul mesmo, Venezuela, Colômbia, não é o mesmo calendário do Brasil. As doenças prevalentes aqui não são as mesmas doenças prevalentes em outros locais. Então, o nosso calendário é um, o calendário de país europeu é outro, de outros países da América pode ser outro. Então, tem vacinas que nós tomamos que outros países não tomam, tem doenças que tem aqui que não tem em outros países. Então, a gente tem que estar com a nossa cobertura muito ampla para que aquela doença que existe lá e não existe aqui não nos pegue, não é? E também que a gente não leve doença daqui para outro lugar. Então, quando a gente fala em cobertura ampla, a gente fala em mais de 80% para determinadas doenças e mais de 90% para outras, como o sarampo. Então, um calendário vacinal, um calendário de imunização é feito através de muitos estudos, de epidemiologia, de segurança das vacinas, de eficácia, e a partir daí o Ministério da Saúde determina quais as vacinas, quantas doses, quais os reforços que a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Quando a gente fala em vacina, a gente não fala só em vacina de crianças, né? Nós temos calendário de gestante, calendário de adolescente. Então, a gente tem que cumprir aquele calendário, porque foi feito baseado em muito estudo, que é necessário que se faça daquela forma, não é? A gente não tem um movimento anti-vacina muito forte aqui no Brasil, como nós vemos em determinados países da Europa, nos Estados Unidos. Então, a gente tem que buscar a fonte da baixa cobertura e procurar agir. E isso é importante que a gente toque nesse assunto, por isso que o Viva Bem está dedicando esse programa e convidou a doutora Ana Jovina para a gente falar sobre isso, tranquilizar os pais. E a gente tem toda uma história, veja os relatos que a doutora Ana fala, de tantas outras doenças e graças à vacina, gente, o quanto isso é importante. Então, você tem que proteger. O Ministério Público, inclusive, lançou uma campanha, eu acho que o pessoal aí, o Rodrigo acho que pode me ajudar, depois a gente colocar até uma imagem que nós temos da campanha que o Ministério Público lançou. A gente tem até um registro aí fotográfico, a doutora Ana participou, que essa campanha são as autoridades se envolvendo. Então, essa do Ministério Público tem, pronto, essa aqui, ó, criança vacinada, futuro protegido. Então, veja, tá lá a doutora Ana Jovina, tá as promotoras de justiça das áreas da infância e do adolescente e também da promotoria de saúde. Então, é uma necessidade de engajamento da sociedade como um todo, porque é direito da criança, é dever dos pais. E claro, o que eles bateram muito nessa campanha é de conscientização, para que não seja uma coisa tão forçada, né, doutora Ana? Porque às vezes é aquela história que é forçado, que é obrigada e as pessoas resistem mais. Então é que elas tomem consciência, é o fundamental, Exatamente. né? Essa campanha do Ministério Público é
tem uma importância que, assim, que como eu falei ontem com eles, que eles não imaginam o quanto é importante para a gente ter o apoio da instituição extremamente séria como o Ministério Público nesse sentido de vacina. E como foi bem falado ontem, que a gente entenda a vacina como um direito da criança e como uma obrigação moral da família e não legal. Legalmente as famílias estão obrigadas a vacinar a criança com todas aquelas vacinas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Então, hoje a vacina da Covid é uma vacina recomendada pelo Programa Nacional de Operacionalização da Covid-19. Então, ela é recomendada e ela é obrigatória. Mas que a gente não precise obrigar uma família a ofertar essa vacina, que não precise usar os meios legais para forçar essa família a vacinar. Que a família entenda que é um dever moral, que é um direito da criança e que precisa ser respeitado por essas famílias. Que não tenham receio, eles têm muito receio dos eventos adversos. Não vamos dizer que a vacina não dá nenhum efeito colateral, nenhum evento adverso. Pode acontecer, mas são eventos preveníveis, conhecidos, tratáveis, enquanto a doença pode não ser tratável. A doença pode levar ao óbito. E se a gente conhece o evento adverso, a gente tem até profissionais que temem, né? Sim. Então, o que eu costumo dizer aos meus colegas pediatras, aos meus colegas médicos, é vamos conhecer os eventos adversos. Eu sei que tal vacina pode dar tal efeito adverso. Então, vamos estar preparados para tratar e orientar a família sobre os sintomas, os sinais daquele evento, para que a gente possa receber logo essa criança. Mas são eventos raríssimos. Eventos adversos graves relacionados a vacinas são muito, muito raros, como a qualquer outra medicação, né, Magna? Sim. Se a gente lê uma bula de um corticoide, você não vai dar esse corticoide para essa criança. Se você lê bula de qualquer medicação, vai estar lá. Pode acontecer tal efeito, mas a possibilidade de acontecer é muito remota. Então, a gente não deve ter esse receio. A gente precisa confiar, sim, nas medicações, nas vacinas, nas autoridades sanitárias, nas sociedades de classe. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem um canal muito importante para as famílias, que é Família em Pauta, que está lá aberto, que pode ser acessado pelas famílias, pode levar questionamentos para a sociedade, que é a instituição que preserva a saúde, que trabalha pela saúde da criança, a Sociedade de Imunologia, de Infectologia. É lá onde a gente tem que buscar as informações, né? Hoje a gente tem as redes sociais, informações nem sempre tão confiáveis, é isso também, as fake news, então que a população procure a informação em fontes confiáveis e não se deixe levar por fake news. Pois é, que infelizmente esse é um mal que para a gente encontrar vacina é terrível, é a questão da conscientização, né, da responsabilidade. A gente tem até, eu acho que algumas perguntas, né, de pessoas que nos acompanham. O nosso Viva Bem, só lembrando a você, ele vai ficar disponível ele está disponível no YouTube, né, no canal do nosso portal Fan F1/Viva Bem, você vai encontrar os nossos programas, as edições anteriores do Viva Bem, disponível para você assistir a qualquer tempo e hora, e também no Spotify, Rádio Fan FM, você encontra lá. Viva Bem também tem os episódios, tipo em podcast, para você acompanhar. Então, a gente tem das pessoas que nos acompanham, a gente tem perguntinha. Veja, então vamos compartilhar aqui. Olha, quais as principais vacinas que devem ser aplicadas em crianças? A Suzana Dias, lá da Cidade Nova, mandou essa pergunta. A gente está, claro, com foco em vacinas de uma forma geral, para Covid falando, daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre essa questão, né, dessas reações adversas, que podem acontecer e o que você deve fazer, mas vacina de uma forma geral. Você pode deixar até a perguntinha na tela, tá? Só de volta para mim. Da Suzana, essa primeira pergunta. Quais as principais vacinas, doutora Ana? Suzana, a gente tem muitas vacinas no PNI. Nós não temos principais vacinas, nós temos todas aquelas vacinas. O que tiver é obrigatório. O que tiver no PNI, tá. O que tiver então, no PNI, a gente tem o calendário de imunização que começa na maternidade. As primeiras vacinas que o bebê toma é ainda no primeiro dia de vida. Nasceu, já toma tuberculose e hepatite B. E a partir daí vai seguindo o calendário. Então, todas aquelas vacinas determinadas pelo PNI são principais, são importantes. Agora, e doutora, devem ser feitas. Então, já na maternidade, não é nem até consultada, ela é obrigatória ou ela precisa ser
precisa consultar? A família é informada que está sendo dada, né? Se ela se negar, não vai ser dado e aí vai ser acionado o que tem que ser acionado. Inclusive, a criança já com aquele cartãozinho de vacina, né? Já recebe o cartãozinho de vacina, já fica registrada a vacina BCG e a vacina de hepatite B. E já é orientado a família que as próximas vacinas serão dadas aos 2 meses de idade. Certo. Então, a gente tem as vacinas ao nascer, aos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e 6 meses. Certo. Depois a gente dá um pulinho para os 9 meses, que é a vacina contra a febre amarela, a primeira dose da febre amarela, e depois as vacinas de 1 ano e 3 meses, depois vamos para 4 anos. E daí segue na adolescência, né? HPV da menininha, do menininho aos 9 anos e o reforço da meningite. Então, toda dose é importante, todo reforço é importante. A proteção, a durabilidade da proteção e a efetividade depende do respeito às doses programadas no PNI e aos reforços também. Então, olha só, então, no história de principais, viu? Já são estabelecidas, enfim. E aí é onde a gente volta novamente a falar da história, né? Isso já faz parte de uma rotina, né? Tão natural no nosso país, graças a Deus. Isso é um privilégio extraordinário. A gente tem que enaltecer muito isso, né? O nosso PNI. Veja que já existe que... Eu confesso que a gente nunca viu tanto questionamento em relação a isso. Exatamente. É natural, gente. Olha o calendário, tá certinho, mãe, chama, vem a campanha agora das gotinhas, vai fazer gotinha, vem essa, vamos atualizar o calendário. Enfim, né? Tudo tão natural, gente. Se você perguntar, você tem filho, né, Magna? Tem. Qual foi a marca, o fabricante da vacina contra a BCG que sua criança tomou? Contra a hepatite B? Contra o meningo C? A gente não sabe. A gente, quando profissional de saúde, até sabe. Olha lá, nem todas a gente sabe. Mas as famílias não sabem, nunca se preocuparam com isso. É verdade. E sempre confiaram nas vacinas, né? E sempre aplicaram. Então, por que hoje tanto questionamento com a vacina? Não, é uma vacina contra um vírus novo, não é? É uma nova vacina. Não, a plataforma utilizada é uma plataforma, a da Coronavac, por exemplo, uma plataforma já utilizada. O que muda é o vírus. Agora não é a influenza que está sendo vacinado, é o coronavírus. A vacina da Pfizer também é uma vacina numa plataforma nova para vacina, mas uma plataforma já muito estudada para medicamentos e outras vacinas também. Então a gente nunca se preocupou com isso, sempre confiou no PNI, nos profissionais de saúde e sempre vacinou. Então não devemos continuar assim, não temos que nos preocupar. Temos que seguir as orientações das autoridades sanitárias, da sociedade de classe, do Ministério da Saúde, das sociedades de especialidades, do Ministério da Saúde, continuar confiando e vacinando. Pois é. Tem mais outra perguntinha? Vamos lá, que foi passado pra gente. Ó, qual o risco de uma doença erradicada voltar? É o Pedro Silva. Obrigada, Pedro, pela pergunta do Jardins. A doutora até já falou um pouquinho na abertura do nosso bate-papo, mas é bom reforçar, né? Qual o risco de uma doença dessa voltar? Pedro, a gente tem, como eu conversei, é uma pergunta excelente, porque a baixa cobertura vacinal é que leva ao risco de uma doença voltar. Como aconteceu no sarampo, né? Sim. Nós tínhamos certificado de zona livre de sarampo e de repente voltamos a ter sarampo. Por quê? Porque baixamos a guarda, porque deixamos de vacinar. Então, para que as doenças já erradicadas não retornem, precisamos continuar vacinando. Precisamos aumentar a nossa cobertura vacinal. Eu sei que às vezes existem as dificuldades das famílias irem aos postos, ter o receio, mas a gente tem que driblar toda a dificuldade e levar, sim, a nossa criança para vacinar, para não existir esse risco de uma doença erradicada voltar. Não vamos viver a poliomielite novamente, né? Pois é, foi já muito sofrimento. Tem aí um caso já identificado não no Brasil, sim, mas é aí o medo. Sim, né? sim. É o medo. Enfim, e pelo amor de Deus, a gente conseguir realmente essa conquista fabulosa e de repente a gente voltar, pelo amor de Deus, não dá, enxugar gelo. A gente está querendo erradicar tantas outras coisas, a gente tem aí dengue, gente, mas já está se trabalhando, né, vacina, e enfim, porque vacina é a saída, claro, junto a outras medidas que são necessárias, mas é fundamental. Então, enfim, a gente precisa continuar
com todo esse cuidado e confiar, né? E confiar. Bom, nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed, Cuidar de Você, esse é o plano Unimed Sergipe, que está aí com investimentos em serviços próprios extraordinários. Agora também para a parte de oncologia, com as sessões de quimioterapia. Unimed Sergipe, Cuidar de Você, esse é o plano. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. É assim o nosso jeito de cuidar. Pra quem precisa de cuidado, a gente sempre tem carinho pra dar. Em cada unidade de braços abertos, basta ter você pro nosso plano estar completo. Tudo à disposição, todo zelo e atenção, essa é a nossa vocação. Vem daqui, de dentro um forte sentimento, vem do coração, em todos os momentos, o nosso cuidado vem de dentro. Cuidar dos sergipanos, essa é a nossa vocação. E ela está presente em cada uma de nossas unidades. Unimed Sergipe, o nosso cuidado vem de dentro. É nossa tradição, nosso juramento, o nosso cuidado vem de dentro. Bom, gente, o nosso bate-papo aqui com a doutora Ana Juvina, você que está de repente, né, acompanhando o programa agora, mas pode voltar, pode ir para frente, essas são as vantagens que o nosso YouTube tem, a qualquer tempo e hora você está acompanhando. Então a doutora Ana Juvina, nossa convidada do Viva Bem, para um bate-papo sobre as vacinas, a importância da vacinação na saúde das crianças, e ela é presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria. A gente tem mais uma outra perguntinha, né? A gente selecionou mais uma, tá? Aqui, vamos ver o que vem pra gente. A vacina contra a Covid causou pequenas reações em algumas pessoas e na criança, o que pode acontecer? É a Jussara Carvalho, do Centro. E aí, doutora Ana? Jussara, de fato, a vacina contra a Covid causou algumas reações em algumas pessoas. E o que os estudos mostram para a gente, quando a agência regulatória libera uma vacina, libera baseado em estudos clínicos, em ensaios clínicos. E o que os ensaios mostraram para a gente é que na população infantil, nessa população menor de 12 anos, as reações foram muito menores do que nos adolescentes e nos adultos. Então, até mesmo as reações bem mais leves, a dor no braço, aquela dorzinha no corpo, a dor de cabeça, acontece com muito menos frequência na criança. E essa vacinação que está acontecendo no Brasil, nós já temos mais de 10 milhões de crianças com a primeira dose. É um número absoluto muito grande, mas quando a gente transforma isso em percentual, é pequeno ainda. 53% das nossas crianças está vacinada. A gente quer vacinar 100%. Vacinado com a primeira dose, então precisamos andar. Então, com essa vacinação de 10 milhões, já se pôde estudar mais os eventos adversos pós-vacinação. E o que a gente tem visto é quase zero. Zero. As crianças não estão tendo febre, muito pouco dor local, reação adversa grave, raríssimos. As reações adversas são notificadas. Nós temos o VigiSUS e a gente tem a obrigação de notificar. Eu como médica, um enfermeiro e até mesmo qualquer pessoa. Sim. Tem o site da vigilância, então qualquer reação que aconteça, 30 dias após, qualquer sintoma, qualquer sinal que apareça 30 dias após a vacina, a gente tem que relacionar temporalmente a vacina e depois estudar se é de fato relacionado à vacina ou é alguma coisa que iria acontecer, né? É aceitável, pela sua experiência, para que os pais aí não se assustem, é aceitável o quê? Aquela febrinha, essa dorzinha no corpo, essa molezinha, que acontece muito com qualquer outra vacina? Exatamente. Qualquer vacina, os pais já estão acostumados. Aquela febrinha, aquela irritabilidade, às vezes até um febrão, né? Aquela dorzinha na perna. Então, as reações mais comuns, a reação mais comum é a dor local, aquela dor que dura 24 horas. Tá. Depois vem as reações um pouco mais comuns, que são
a febre, a dor na cabeça, a molezinha, enjoo. Então isso pode acontecer, os pais podem ofertar um antitérmico, um paracetamol, uma dipirona, um ibuprofeno, e com 24 horas habitualmente vai embora. Se persistir, aí sim tem que procurar o auxílio, a orientação do pediatra, do médico da unidade de saúde da família, para ver se é relacionado à vacina, porque a criança pode tomar a vacina e já está com algum vírus ali, daí manifestar o sintoma depois, a gente fica achando que tudo é vacina, né? Então, se persistir, tem que procurar a unidade de saúde. Esses são os eventos mais comuns. Existiu na adolescência, nos adolescentes, principalmente do sexo masculino, alguns casos de miocardite, de inflamação do músculo cardíaco. Raros casos, mas que foram notificados, que todos se resolveram, que nenhum levou a óbito. Mas nas crianças, o que esse estudo de 1 mês, esse acompanhamento de 1 mês, tem quase 2 meses que as meninas começaram a ser vacinadas no Brasil, né? Sim. A gente está vendo que a miocardite não está existindo na pediatria, nas crianças. Olha, coisa então boa. Não tem que ter medo. Essa época também, nós já estamos aí já para começar a vacina da gripe. Isso. Né? Então, é necessário. Aí as pessoas, já tem gente que está dizendo assim, mas gente, é uma vacina atrás da outra, pelo amor de Deus. Mas assim, acho que nós nunca vivemos um momento como esse, né, gente? A gente ficava sempre ansiosa, acho que esperando essa vacina, inclusive da gripe. Isso. Né? E agora ela já vai, possivelmente, já vem agora com o H2... A cepa DARV do H3N2, né? H3N2, né? Já deve, já vem agora, enfim. Então, assim, é necessário e aí alguém vai dizer, mas uma atrás da outra, precisa esperar muito tempo? Não, doutora. Tem que ter um intervalo, mas as populações infantis elegíveis para a vacina da Covid e para a vacina da gripe são diferentes. Sim. Então, a vacina da gripe, ela vai começar agora da influenza, né? Vai começar na primeira semana de abril, mas a população infantil que vai receber são os maiores de 6 meses e menores de 5 anos. Os maiores mudança aí, né? Esse ano vai ser até os menores de 5 anos, 5 anos incompletos. Já a vacina da Covid é acima de 5 anos. Mas a gente tem também a população das crianças com doença de base, com deficiência permanente, com comorbidades que devem receber também a vacina da gripe. Essas crianças foram o primeiro grupo de vacina contra a Covid. Então, a gente espera que essas crianças com comorbidades já tenham recebido a vacina da Covid, assim que começou, final de janeiro, início de fevereiro, que já recebam a segunda dose e que 15 dias depois da segunda dose da Covid é que ela vá tomar a vacina contra a influenza. A gente empurra um pouquinho a influenza para terminar o esquema da Covid. Então, quem não começou ainda a Covid, os pais que estão temerosos, correm nas unidades de saúde. Comece logo a vacinação contra a Covid, para depois, se a criança for da população elegível para a vacina contra a influenza, receber depois a influenza. E se tiver alguma vacina de calendário nesse meio tempo, porque a gente tem os adolescentes de 9 anos, né, que tem HPV para tomar com 9 anos, temos os adolescentes de 11 anos que tomam a meningite e a CWY. Então, a gente posterga a vacina de calendário para dar primeiro a vacina da campanha. Porque a vacina de campanha só está disponível naquele momento. Vacina do calendário está disponível sempre. Então, se chocar vacina de calendário com vacina de campanha, primeiro campanha, no caso Covid e influenza, para depois a vacina de calendário. Uma coisa aqui que a doutora Jovina está falando, que chama agora a atenção, por ser tão natural a gente tomar a vacina, já virou cultural, né? Isso, né? Claro que agora, por conta da pandemia e da Covid, começou a surgir todas essas histórias. Né? Sempre existia uma resistênciazinha aqui, mas era muito pequena. Pelo menos aqui no nosso país, essa campanha do antivacina a gente pelo menos nunca enfrentou, da forma como acontece muitas vezes lá fora. É que aí politizaram, a gente sabe disso, né? Essa politização, muitas vezes, da saúde é muito ruim. Mas uma coisa que eu acho que também é interessante, porque a pandemia está deixando, assim, eu acho que um legado, eu até ouvi a sua opinião em relação a isso, quanta coisa que a gente precisa também aprender de positivo. Até de conhecer, discutir vacina é importante sim. Eu acho que o questioná-la no sentido positivo, de você, de repente, saber o que é isso, por quê, tá? Porque às vezes a gente acontecia isso mesmo, você chegava, sabia que fazia parte de um programa que você tem que proteger, você leva a criança e pronto. Mas é bom conhecer, é bom a gente saber,
né? Discutir saúde, melhorar a saúde, isso é uma coisa que nós não tínhamos muito esse hábito. Mas ele tem que ser de forma positiva, né? E construtiva. Não é para dizer que é ruim ou para divulgar um caso perdido que acontece, de uma reação aqui e ali, e de repente você generalizar. Não é isso, doutora? Acho que esse legado, acho que a gente tem que tirar da pandemia e ficar, né? Isso mesmo, Magna. Então, assim, à medida que as famílias questionam mais, nós, como profissionais de saúde, temos que estudar mais, aprender mais, nos aprofundarmos mais. Isso é bom. Quanto mais você tem conhecimento, mais você ajuda e é melhor para todo mundo. Então, esse fato de discutir, de saber que vacina X pode ter fabricante X, fabricante Y, fabricante Z, e que qual a particularidade de cada vacina. Então, isso é importante, sim. É bom que as famílias questionem, que a gente aprenda também. Sim. Vacina sempre foi muito natural para pediatra. Então, assim, a gente vê hoje todo mundo discutindo vacina, mas sempre foi o dia a dia do pediatra. Então, toda vez que a família chega no consultório de pediatria, a primeira coisa que a gente pede é: me dê a caderneta de saúde da criança. Isso. E a gente abre, a gente verifica em todas as consultas, independente da causa da consulta, a gente abre, ou pelo menos deve se abrir, a carteira da vacina e olhar se está em dias, se tem alguma vacina em falta, qual foi a marca daquela vacina, se teve um evento adverso. Isso sempre foi o nosso dia a dia, o dia a dia do pediatra. Ninguém conhece mais de vacina, depois dos infectologistas, do que pediatra. Então, hoje a gente acha ótimo essa discussão. Que esse conhecimento seja se apropriado por mais gente. Né? Exatamente. De saber, Exatamente. Importante. E essa relação médico-paciente, essa relação mãe com o pediatra é fundamental, né? Para você conhecer, para você cuidar da saúde do seu filho, isso é muito bom. Agora, doutora Ana, a gente já está quase partindo do nosso finalzinho aqui de bate-papo, mas me diz uma coisa, a gente está também num período de muitas viroses, é um período comum. No período agora da pandemia, como ficou no isolamento, todo mundo em casa, lembro que a doutora Ana participou aqui do Viva Bem e a gente tinha comentado sobre isso, que tinha até reduzido. Sim. Né? E aí, claro, as crianças vacinadas para Covid, né, nessa faixa etária, voltando para a escola, aí começa a gripe, começa as viroses, essas coisas. Aí todo mundo mistura tudo nesse caldeirão todo e fica com medo. Que orientação passar aos pais? As doenças, as infecções respiratórias, elas se propagam mais justamente nesse período agora. A gente está entrando no outono, né? Outono e inverno. Em 2020, a gente teve um ano completamente atípico. Nossas crianças quase não tiveram gripe, nós não vimos bronquiolite. Foi um ano de paz para a pediatria, porque a gente sabe que as crianças podem ter a forma grave da Covid, mas com menos frequência, né? Então, foi um ano de UTIs pediátricas vazias, foi ótimo. 2021 já não foi assim. Já se começou mais a aglomerar, então as infecções respiratórias voltaram fora da época. Então, a gente começou a ter muita bronquiolite, um surto de influenza no final do ano, na primavera, verão. Então, criou aquela expectativa de como vai ser esse ano, se o surto se antecipou ou se a gente vai ter uma nova onda de vírus respiratórios. E o que parece que vai acontecer é que vamos ter sim uma nova onda, que tivemos a onda no final do ano passado, mas que as nossas crianças estão apresentando sim bronquiolites, gripes agora no outono e inverno. Então, no início do outono, que deve se prolongar para o inverno. Então, a gente aprendeu com a Covid a etiqueta respiratória, as medidas não farmacológicas de controle da epidemia. Então, isso tem que ficar para a vida. É um dos legados, como você falou, um dos legados da Covid. Então, para que a gente não tenha UTIs infantis lotadas, urgências pediátricas lotadas, como a gente sempre tem no mês de abril, maio, junho, são meses difíceis para a pediatria. Que os pais continuem tendo esse cuidado de que a criança adoeceu, não mande para a escola. Está com a febre, eu não sei o que é, não mande para a escola. Está gripado, está tossindo, está espirrando, deixe em casa. Que continue orientando a sua criança, por enquanto, a continuar a máscara, a lavar a mão, a estar sempre passando o alquinho, a manter o distanciamento. Então, essas regras têm que continuar para que a gente diminua as infecções respiratórias nas creches, nas escolas e que leve para dentro de casa também, né? É verdade. E olha que coisa interessante, e é isso que
que é na história do legado que fica da pandemia, o que a gente aprendeu disso tudo, né? O cuidar da saúde, o cuidar da nossa saúde, o cuidado com o outro, né? Então, isso é fantástico. Claro que não vai ser 100%. Né? A gente já está aí em ambientes outros, né? Muita gente já, desde antes, até mesmo quando a máscara era exigida, mesmo com rigor, a gente sabe que as pessoas relaxavam, né? Então, se mesmo você estando vacinado, a depender do ambiente, se você está mesmo gripado, porque todo mundo cita aquele exemplo de que, olha, a gente vê na televisão lá no Japão, em outros países, o pessoal de máscara, o tempo todo com máscara, e não tinha história de pandemia, mas era o cuidado consigo e com o outro. Exatamente. Né? Então, por que a gente não continua mantendo até a mesma máscara numa bolsa, num plástico guardado? Se você tiver com algum sintoma, né, de algum problema respiratório, usar. Né? As crianças, como disse a doutora Ana, que a gente está aqui focando nas crianças, esse hábito, que eu acho que se a gente começa de pequenininho a se cuidar, esse adulto vai ser assim, 100% cuidadoso, né, doutora? E a escola tem um papel fundamental nisso aí. A educação infantil, a empatia, o cuidado com o outro. Então, assim, não é obrigatório usar a máscara. Mas não é porque deixou de ser obrigatório que eu tenho que deixar de usar. Sim. A pandemia está aí, o vírus está aí. Então a gente tem a situação da criança estar doente e a família não tem com quem deixar. É uma situação muito frequente. Então, conscientize essa família de mandar essa criança de máscara, de conversar. Por que ela está usando a máscara? Isso. Você vai usar a sua máscara para que seu coleguinha não fique doente também. Você gosta dele, você se preocupa com ele, você quer o bem dele. Então, fica com a sua máscara. Na hora do lanche, você vai fazer seu lanchinho sozinho. Ensinar para a criança a etiqueta respiratória e o cuidado com o outro. A escola tem esse papel também, como as famílias. Sim. Então, como você falou, a máscara tem que estar dentro da nossa bolsa. Então, são coisas que tem que ficar. Se você vai pegar um ônibus que está aglomerado, é prudente que você use a máscara. São ensinamentos Higienize da pandemia. as mãos em seguida, Chegou o tempo em casa, inteiro. lava logo essa mão, não pega em nada antes de lavar a mão. O sapato do lado de fora, coisa que o oriental sempre fez. Olha só, tá vendo? Sempre é um fez. cuidado milenar. Exatamente. Então, por que lá eles não tiveram essa quantidade de casos que na Europa e na América teve? Porque eles estão acostumados a ter esse cuidado com eles e com o outro. Sempre usando máscara, sempre tirando o sapato, a roupa de dentro de casa é uma, a roupa da rua é outra. Isso. Então, são legados da pandemia que devem ficar para o resto da vida da gente. A gente, enquanto profissional de saúde, eu como pediatra, eu não trabalhava de máscara. Eu só colocava a máscara se eu tivesse gripada. Eu pegava todas as gripes dos meninos. Todos os vírus que circulavam naquele ano, eu tinha também. E levava para casa, né? Sim, olha. Agora, na pandemia, que a gente aprendeu a usar a máscara, eu não tive um adoecimento. Que maravilha, eu não tive né? uma gripe, um resfriado, nada, por conta da máscara. Então, eu vou deixar de usar máscara? Não, eu vou continuar trabalhando com máscara. Se eu entrar no avião a partir de hoje, é de máscara. Não quero saber mais de aglomeração sem máscara. Perfeito. Eu também adotei isso. Então vai tá? ficar E o alquinho pendurado na bolsa. Também. Direto. É. Então são cuidados que a gente tem que ter com a gente, com o outro, que vai diminuir a incidência de doenças infecto-contagiosas, doenças assim, de transmissão respiratória, né, de transmissão de contato. Então a gente precisa carregar isso e ensinar a criança. Perfeito. A criança aprende pelo exemplo. Tem que dar o exemplo e ensinar. Conselho, né? Conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Mesmo. Olha, eu quero agradecer imensamente, doutora Ana, tá? Por participar, por vir aqui ao nosso estúdio para esse bate-papo aqui, a gente deixar essa mensagem aos pais, o quanto é importante, né, cuidar. A gente falou das crianças, mas também fica o recadinho para o adulto. Então, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo trabalho da Sociedade de Pediatria ao longo dessa pandemia, independente de pandemia, sempre de alerta, sempre de orientação. E a gente, quando sempre procura, está disponível, se mexe na agenda para poder deixar esse recadinho e essa orientação. Muitíssimo obrigada mesmo, viu? Adorei nosso bate-papo. A gente que agradece, Magna. É sempre muito bom conversar com você. E assim, a Sociedade Sergipana de Pediatria, eu enquanto pessoa física também, sempre que precisar, pode contar com a gente, porque a informação é tudo, né? Informação salva a vida, o conhecimento move o mundo. Então, quanto mais a gente difundir informação,
melhor vai ser para todo mundo, né? Estarei sempre à disposição. E a informação confiável de fonte segura, gente, essa que é importante. É verdade, né? Verdade. é verdade. Bom, gente, chegamos ao fim então do nosso Viva Bem. Obrigada pelo carinho de você estar aí nos acompanhando. Então já sabe, quer rever o programa, outros episódios do Viva Bem, ele está disponível não só no Spotify, mas também no nosso canal do YouTube, o Fan F1/Viva Bem. Você encontra lá todos os outros programas, as outras edições. Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada aí a turma, toda a equipe. Gente, tá subindo o letreiro do povo todo, que eu tenho que decorar o nome de todo mundo. É muita gente, tá ali o Rodrigo chefiando todo mundo. Enfim, muito obrigada. Beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, nosso Viva Bem.